I feel like a lion, I'm so strong. Bring me the legacy, I'm so fun. I feel like an energy is going inside my mind. Hey, see, I'm so fun. Come on, let me breathe. Come on, let me breathe. Come on, let me breathe. Let me breathe. I know we'll let it show. Oi, tudo bom? Eu me chamo Flavinho Ferraz, eu tô no quadro Arrasiane. Então eu trouxe dicas e produtos bem acessíveis, que todo mundo possa ter acesso a esse vídeo, né? Não só quem já é maquiador, quem não é, mas todo mundo vai conseguir reproduzir o que eu vou falar aqui nesse vídeo. O primeiro passo para fazer uma maquiagem é a preparação da pele. Como é que eu faço essa preparação? Eu uso esse produtinho aqui, que é o leite de limpeza da Pharmavie, e uso a loção tônica. Toda vida que eu precisar limpar uma pele, eu preciso tonificar para poder reequilibrar o pH da pele. Outro produto também que eu gosto muito de usar é esse aqui. Também é da Pharmavie, Farmácia com Manipulação. Ele se chama Bru, que ele é como se fosse um efeito Cinderela. Ele tem diversos benefícios em um único produto. Ele serve como prime, como protetor. Ele consegue preencher as linhas de expressões. Quando a maquiagem fica craquelando aqui embaixo, se eu passar ele, ele consegue fazer com que não fique esse acúmulo de produto aqui embaixo, na região dos olhos. Ele também tem uma leve coberturazinha de base. Ele também consegue fazer o controle de oleosidade para poder a maquiagem ficar mais sequinha por mais tempo. É um produto que eu indico muito. Mas, Flavinho, eu não tenho grana suficiente para comprar esse produto. O que é que eu poderia substituir para poder não ter que comprar esse? Uma dica que eu dou muito, que é muito acessível para todo mundo, é gelo. Gelo mesmo que você tem em casa. Pega uma pedrinha de gelo e fica passando em movimento circular durante uns 15 a 20 segundos. Pausa novamente. Faz isso durante 3 vezes. Porque o gelo ele vai conseguir fechar os poros para poder a oleosidade do rosto não ficar em excesso. Também é uma dica muito bacana a utilização do gelo. Quando eu vou começar a fazer uma maquiagem, a primeira coisa que eu particularmente gosto de fazer é tudo que fizer a modelo lacrimejar, eu faço primeiro, antes de tudo. Porque se ela chorar, não vai borrar nada, porque não tem pele feita, não tem nada feito ainda. Então, tudo que for para fazer a modelo chorar, eu já vou logo. Então, uma coisa que eu gosto muito para o São João é o lápis branco ou o lápis bege. Por quê? Porque a gente tem que pensar, porque o São João, ele entra como se fosse uma categoria de maquiagem artística. Então, tudo é um pouco mais pesado, tudo eu tenho que dar um pouco mais de dramaticidade. E para eu conseguir isso, tem alguns truques e algumas dicas que eu consigo fazer. Um exemplo, quando a gente está em quadra, tem muita luz, é mais distante. Então, eu tenho que conseguir deixar o olhar dela mais vivo. E eu consigo isso com o lápis branco ou lápis bege. Eu vou passar logo. E se eu passar só na linha d'água, na parte de baixo, com o tempo que ela vai piscando, a linha d'água de cima vai começar a absorver o lápis que eu passei na parte de baixo. Aí embaixo vai ficar mais fraquinho. Então eu passo logo bastante embaixo, bastante de cima, porque se ficar piscando, não vai dar essa enfraquecida depois com o tempo. Vou passar logo o rímel também, que como eu falei, tudo que chora eu já passo logo, para que eu não corra risco de borrar essa maquiagem. Agora vamos para a sobrancelha. Eu gosto muito de usar esse lápis aqui. O nome desse lápis é lápis dermatográfico. Ele é próprio para poder riscar na pele, que os cirurgiões usam, que os médicos usam. Ele tem uma durabilidade maior na pele e ele me dá um efeito muito natural na hora de maquiar. Ele não precisa de gente apontar, ele já vem com essa linhazinha aqui, que aí na hora que eu puxo, eu consigo puxar um pedacinho dessa... Deixa eu fazer para vocês. Eu puxo essa linha aqui. Aí vai soltar uma lasquinha do material. Aí eu desenrolo aqui. Do outro lado, pronto. Aí eu desenrolo, ó. Quando eu desenrolo, a ponta já fica pronta. Esse lápis é excelente porque como ele é próprio para riscar na pele, pelos cirurgiões, ele tem uma durabilidade muito boa e ele me dá um efeito super natural na sobrancelha. E aí eu vou começar fazendo pelo início aqui. Aí eu vou fazendo os fiozinhos mais separados.
para não ficar aquela sobrancelha muito pesada, muito marcada. O início da sobrancelha eu sempre gosto de fazer assim, marcadinho. E aí depois é que eu vou pesando a mão para poder deixar ela mais compacta, mais preenchida. Aqui a gente sempre tem que fazer nessa partezinha do ponto alto, porque geralmente elas nunca têm. Ó, vocês veem que é um lápis preto, mas ele não deixa aquela aparência de muito carregado, muito pesado. Agora eu vou fazer a outra. Eu sempre tenho que lembrar que a sobrancelha geralmente ela acaba aqui, mas eu preciso continuar ela aqui no ponto alto para poder dar aquela impressão de que a sobrancelha está bem arqueada, bem levantada. Agora eu vou fazer o contorno da sobrancelha. Como é que eu faço? Eu gosto muito, Flavinho, de usar essa corretiva aqui. Ele é da Kryolan. Ele é o número D3. Mas se você não tiver condições de comprar um desse, você pode usar uma base muito mais clara do que o seu tom de pele. Um exemplo, essa aqui da Tracta, número 2, não tem problema nenhum, você pode usar. Só que você passa uma quantidade menor de produto. Eu vou usar esse aqui para vocês verem o efeito que dá. Com um pincelzinho chanfrado, língua de gato bem fininho, porque ele me dá total acabamento na hora de fazer esse contorno. Aí eu sempre começo pelo ponto alto. Coloco o pincel aqui e vou descendo. Por que que eu uso geralmente um tom mais claro do que o tom de pele dela? Eu uso o mais claro para poder realçar todas as cores que eu for colocar aqui. Geralmente eu só faço esse contorno na parte de baixo, porque toda vida quando eu vou fazer, eu fico puxando aqui. Se eu fizer em cima, depois fica só as marcas do meu dedo. E para eu não ter esse trabalho de toda vida estar retocando, então eu só faço na parte de baixo e depois é que eu faço na parte de cima. E agora eu vou fazer a sombra, o olho. Eu escolhi fazer um olho muito simples, muito básico, mas que dá um efeito muito bacana. Ele é super fácil de fazer. Eu escolhi justamente por isso, por essa facilidade que todo mundo vai conseguir reproduzir em casa. Eu vou fazer nos tons de rosa. Aí eu vou primeiro iniciar fazendo essa marcação do côncavo todo de rosa. Eu vou fazer esse processo de esfumar, eu tenho sempre que lembrar, quanto mais próximo do pincel eu pegar, mais peso eu deposito na minha mão. Eu não consigo fazer esse esfumado de forma bem feita, então eu consigo pegar mais na ponta para deixar a mão mais leve e esse processo ficar bem mais fácil. Como eu vou usar vários tons de rosa, qual é a dica que eu dou? Para eu não me perder. Apliquei um rosa aqui, eu já vou e aplico logo do outro lado. Se eu for para um rosa mais escuro, eu aplico ele depois, eu vou para o outro lado. Toda vida que eu for me aproximar da sobrancelha, eu já deixo a mão bem leve para poder justamente fazer esse efeito. Agora eu vou mudar de cor, vou colocar um rosa um pouco mais escuro. Como eu vou trabalhar sempre nessa paleta de tons de rosa, eu não tenho importância de trocar o meu pincel, não. Também com o mesmo pincel, já vou pegar um rosa mais fechado, assim, quase puxando para o roxo, para poder dar essa profundidade no côncavo. Como ela não tem o côncavo, quando a gente faz esse efeito, deixa um olho bastante expressivo. Eu apliquei do rosa mais claro, depois fui subindo, até chegar no rosa mais escuro. Porque se eu tivesse chegado no rosa mais escuro e não fosse aquilo que eu queria, eu ia ter que tirar tudo de novo. Da sombra clara, não, eu posso ir escurecendo, deixando ela mais forte até chegar onde eu quero. Depois que eu fiz esse trabalho com as cores, agora eu vou marcar o côncavo. De novo, eu vou usar aquele mesmo produto que eu usei para fazer o contorno da sobrancelha. Eu sempre começo pelo meio, para eu ter mais ou menos a noção de altura. Depois eu venho fazendo esse risco de uma ponta a outra. Agora é o grande mistério, é onde toda a magia do São João acontece. Glitter, brilho, muito brilho, muito brilho.